Olá, boa noite. Boa noite para quem vai chegando. Hoje eu vou conversar com a nutricionista. A gente vai falar de um assunto muito importante no processo aí da dor crônica, né? Principalmente os pacientes com DTM, com bruxismo, que tem dor generalizada no corpo todo, a importância, né, de desinflamar esse corpo. E aí minha convidada especial hoje é a Andréia Borges. Então, você que está chegando aí, vai convidando outras pessoas, quem você acha que tem interesse nesse assunto. Vamos chegando devagar. Hoje eu tô sem musiquinha aqui. Acabou que não deu para preparar a musiquinha para vocês. Aos pouquinhos, o pessoal, a Andréia deve estar chegando aí. A gente vai conversar sobre. Eu venho ao longo desse mês fazendo algumas lives para falar sobre todo o contexto que envolve o gerenciamento. A Andréia está entrando, esperar ela entrar. Jaque, deixa eu ver, Andréia, você recebeu meu convite? Vê se você consegue. Ah, tá. Pronto. Ué, me chama de novo, que eu aceitei o seu, mas eu acho que como tava, deixa eu ver aqui. Pronto, acho que agora vai. Que aí entra nós duas, né? Tentando aqui. Eu já aceitei a sua solicitação. Manda. Vamos ver se agora vai. Eu aceitei a sua de entrar ao vivo. Não tá. Eu vou te convidar para entrar ao vivo agora. Vê se foi. Convidei de novo. Ah, Ah, deu agora certo, agora foi. deu certo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo Pessoal, está bem, Lude? chegando. Tudo ótimo. Obrigada por ter aceito esse convite. De Esperar nada. mais um pouquinho, o pessoal está chegando. Eu vou dar só uma contextualização até para o seu público também, né? Para matar um pouquinho dessa curiosidade do porquê que a gente está fazendo esse trabalho. Então, para quem não me conhece, eu sou dentista, meu nome é Ludmila, e nos últimos 10 anos eu venho trabalhando muito com pacientes que têm dor crônica e principalmente pacientes que têm disfunção temporomandibular, né? Que é a DTM. Então, são pacientes que às vezes acordam com aquela tensão na maxila, tem cefaleia na região das têmporas, às vezes tem dor irradiada para cervical. E os pacientes mais crônicos, normalmente, eles vêm assim com dor no corpo inteiro, né? E ao longo dos últimos anos, eu fiz um doutorado na fisioterapia, estudando muito o perfil biopsicossocial desse paciente. Porque assim, aí o pessoal conhece mais o bruxismo, tá? Então, o bruxismo, ele tem dois tipos. A Anabela está perguntando se isso influencia na audição. Sim, pode ter alguns pacientes que, por conta de muita tensão, acaba tendo um zumbido muscular. Então, tem que fazer toda uma avaliação, né, especializada para a gente ver se tem influência, sim. E descartar a parte, né, otorrino, de anatomia, mas pode influenciar, sim, tá? Então, assim, voltando aqui, o que que acontece? Muita gente conhece mais a palavra bruxismo. O bruxismo é o apertar dos dentes,
que pode ser desencadeado por vários gatilhos, que ele pode ser durante o dia, principalmente aquelas pessoas, aquelas pacientes mais ansiosas, que estão no estado de vigília, né, muito alto, estão sempre na luta e fuga, tem um perfil mais ansioso, ou o bruxismo do sono, que aí é um distúrbio do sono, que pode estar correlacionado a N outras coisas, inclusive ele pode ser protetivo. Um respirador bucal, por exemplo, às vezes ele acaba arranjando os dentes para despertar e até respirar melhor. Então, é um universo que precisa ser diagnosticado de forma, eu falo assim, interdisciplinar, né? Porque é que essa coisa que você vai um, vai no outro e ninguém sabe de ninguém, também não funciona muito. Então, assim, paralelo ao meu trabalho, né, no consultório, em que esse paciente já está no psiquiatra muitas vezes, ou está no psicólogo, outro já passou pelo neuro e tal, eu vi que precisa de a gente precisa olhar para o contexto biopsicossocial desse paciente. Porque, assim, a maior parte dos pacientes que chegam no consultório, primeiro, são mulheres, entre 35 e 45, 50 anos, tem chegado adolescentes já, tá? Já tem. Em São Paulo eu atendia muito pré-adolescente, 13, 14 anos, e aqui já está começando a chegar também. E também agora já tem chegado bastante gente na menopausa, tá? Que também não chegava muito. E às vezes chegam pacientes que estão com diagnóstico de enxaqueca, que estão com fibromialgia, e nem sempre, às vezes a própria pessoa se diagnosticou, ou alguém uma vez falou e abraça esse diagnóstico, né? E assim, dentro do contexto de quem chega com a DTM, nem sempre são as pacientes que estão com uma estrutura realmente ruim. É muito mais quem está com um estilo de vida desorganizado, né? Então, assim, são vários fatores que a gente tem que olhar. O sono, a alimentação, se é sedentário, se não é. Como que essa pessoa lida com as situações interpessoais na vida dela. A questão financeira, N situações. Hoje, a gente vai falar especificamente aqui sobre a parte alimentar e a inflamação desse corpo, né? Porque a gente vai trilhar aqui, eu vou dar só um norte, depois eu vou deixar com a Andréia aí para ela trazer para a gente como que ela lida, se esse paciente chega para ela, provavelmente chega, né? Muitas vezes eu oriento, eu peço um acompanhamento nutricional, não só do ponto de vista inflamatório, tem N fatores que a gente tem que olhar, vitaminas B12, vitamina D, ferro, ferritina, são várias coisas que aí vocês sabem melhor do que eu, mas normalmente eu pergunto, e às vezes a pessoa já está no nutricionista, já está com outros profissionais, mas nem sempre está olhando dessa forma, de uma forma mais direcionada, né? E o que que eu percebo, Andréia? Eu percebo que, às vezes, a pessoa já é mais ansiosa, e aí ela desconta na comida, e se você vai falar de fazer dieta, ela já fica tipo, mais tensa ainda. Porque ela vai falar, meu Deus, eu vou deixar de comer justamente o que é a minha fuga nesse momento, né? Sim, sim. Ou a pessoa está numa restrição alimentar tão grande que aquilo vai criar muito mais estresse na vida dela também. Sim. E a dificuldade de ficar, de não ter uma dieta, às vezes, saborosa, de qualidade, que também vai acolher esse lado, né, da maioria dos pacientes. E eu queria que você trouxesse também a importância, né, ou como que alguns alimentos, que normalmente são os alimentos que são mais, que as pessoas mais preferem, são alimentos cheios, carregados de farinha, de açúcar, como que isso de fato pode influenciar, né? E não conseguir cortar esse processo de dor crônica, principalmente esse paciente que já está todo, que dói tudo. Dói tudo, tá tudo inflamado, né? Então ele fala, eu tô fazendo, e também às vezes não faz uma atividade física. E ainda tem um outro fator, muita gente que realmente tem uma DTM, como uma artralgia que a gente fala, que são as pessoas que têm uma dor mais pontual na TM, essas deixam de comer, elas ficam sem se alimentar bem. Sim. Então, o que que acontece? Começam a comer alimentos que não vão ajudar no processo da reparação dessa musculatura. Sim, então, assim, sim. eu joguei alguns assuntos, mas porque é muita coisa mesmo, Sim. é um universo Então, muito grande. Então vamos começar a juntar aí. Vamos começar a juntar eu só esse trouxe aqui as possibilidades
E aí eu vou deixar você à vontade para falar o que você acha que é mais pertinente, de acordo com o público também, o que vocês Sim, acharem que é dúvida de vocês, vocês vão trazendo e a gente vai direcionando melhor, sim. tá? Porque são Você muitas falou, questões mesmo, né? Lute, você falou da enxaqueca, de insônia, né? Isso são alguns sinais de inflamação. A gente precisa diferenciar inflamação aguda de inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela dor de garganta que você tem uma febre e que isso às vezes te impede de ir ao trabalho, mas é algo temporário. E a inflamação crônica é algo que muitas vezes é silencioso, na maioria das vezes. E quando você vai perceber, é quando uma bomba estoura, quando você tem um infarto, quando você tem um AVC, quando você tem um câncer. Só que antes dessa bomba estourar, você tem sintomas sutis que parecem que são coisas bobas, mas que não são. Como você estava Perfeito. citando. Ou seja, uma enxaqueca que você tem há muitos anos. Então, às vezes, eu recebo pacientes no consultório que falam assim: ah, eu tenho uma enxaqueca desde os 10 anos de idade. E a pessoa fala dessa enxaqueca como se fosse uma pinta que ela tem para o resto da vida. Ou seja, é algo que vai acompanhar ela para a vida. Porque isso já Aham. está há tanto tempo com ela que ela já considera que a enxaqueca e elas são pessoas que elas são amigas até A minha enxaqueca, a né? minha A enxaqueca, minha. né? A minha enxaqueca, o meu intestino constipado. Não, o meu intestino já é constipado, eu já sei que ele é assim, né? Aquela história, eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Então, a gente precisa primeiro diferenciar isso, né? Então, ou seja, a gente tem sinais, sintomas sutis que parecem coisas bobinhas, mas que já são um sinal de alerta de algo muito sério que pode estourar daqui a alguns anos. Então, a gente precisa ficar alerta a isso. E o grande marcador inflamatório que a gente tem hoje, relacionado a uma inflamação crônica, e que poucas pessoas falam sobre isso, é a insulina. Poucos profissionais de saúde medem a insulina. Até hoje eu não cheguei a uma conclusão ao certo o porquê disso, né? Por que muitos médicos não pedem exame de insulina de jejum? Porque isso iria fazer com que a gente fizesse rapidamente um diagnóstico de uma pré-diabetes e que a gente já começasse um tratamento antes mesmo da bomba estourar, antes mesmo, de repente, de uma pessoa já estar apresentando um problema renal, e alguns outros problemas. E até um câncer de mama, que a gente sabe que tem relação com a insulina alta, com a resistência à insulina. Então, assim, é muito importante a gente entender que existem exames que são muito necessários e que muita gente não faz, né? Pode ser interesse da indústria farmacêutica. Eu até hoje tá. O Vinícius está falando, lembrando que insulina em jejum e não é glicemia de jejum. Ótimo, é insulina de jejum, não é glicemia. Porque glicemia todo mundo faz, né? Até em casa você faz a glicemia furando a pontinha do dedo. E é insulina de jejum. É um exame que a maioria das pessoas não fazem. Então, e por que é importante fazer a insulina? Porque ela indica se você está comendo carboidrato demais além do que o seu corpo tolera. E, infelizmente, é uma realidade nossa, da população, é uma realidade de todo mundo hoje. Seja porque já é um hábito, porque pregaram isso para a gente, dizendo que a base da alimentação tem que ser grãos e cereais, a nossa alimentação tem que ser baseada em carboidratos, e isso é um grande erro. Seja porque o carboidrato é mais barato, seja porque é uma delícia comer carboidrato, o carboidrato é viciante mesmo e dá aquela sensação de bem-estar, né? Tem gente que chega do trabalho e toma um uísque para relaxar, tem gente que toma um pote de sorvete, tem gente que come uma panela de brigadeiro, mas é inegável que o carboidrato, o açúcar dá essa sensação de bem-estar, de conforto. Só que não é para todo mundo, nem todo mundo pode comer brigadeiro, por exemplo. Porque se essa pessoa come brigadeiro, ela entra num ciclo de inflamação crônica, como a gente está falando. Então, a gente precisa primeiro entender que existe
existe alimentos que são básicos para todas as pessoas. Eu não estou falando nem de micronutrientes, tá? Eu vou falar primeiro do macro, porque às vezes eu vejo muita gente falando assim, ai, porque você tem que repor vitamina C, ai, porque você tem que repor, sei lá, magnésio. Mas a gente não está primeiro tratando o macro, né? Para depois ir lá para os detalhezinhos. O corpo está todo inflamado, não vai acessar, né, ali? Tomar um Centrum, por exemplo. Você está toda inflamada, com insulina alta, com resistência à insulina, vai tomar um Centrum. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Então, eu preciso entender primeiro que para todo ser vivo, seja eu, você, a tartaruga, os meus cachorros, todo ser vivo, a gente tem uma cota mínima de proteína que a gente tem que atingir todos os dias e a gente tem uma cota calórica que a gente tem que atingir todos os dias. O nosso cérebro, ele fica ávido por isso todo dia que a gente acorda, tá? E o que acontece? Como todo mundo hoje tem como base da alimentação carboidratos, a gente nunca atinge essa cota de proteína. Então, a gente passa o dia todo atrás de alguma coisa para comer. Então, a gente acorda, já come um pãozinho com uma manteiga, com um pouquinho de leite. Aí, daqui a pouco, você come uma frutinha. Daqui a pouco, você vai atrás de uma barrinha de cereal. Daqui a pouco, você come o teu pratinho de arroz com feijão e aquele bifinho do tamanho da palma da mão. E você passa o dia todo atrás de comida. Chega em casa, à noite, depois do trabalho, você come tudo que vem pela frente. Você ainda acha que você tem compulsão alimentar. E, na verdade, não. Você simplesmente não atingiu a tua meta de proteína. É isso. É simples assim. Então, entendi. Então, a gente tem uma cota mínima que todo ser vivo tem que bater, inclusive para que a gente não entre nesse ciclo de inflamação crônica. Por que a gente entra nesse ciclo de inflamação crônica? Porque a gente nunca bate essa cota de proteína. Ao não bater essa cota de proteína, a gente acaba comendo energia no formato de carboidrato em excesso. E quando eu como carboidrato em excesso, o que acontece? Eu tenho uma grande liberação de insulina. Eu fico com uma liberação crônica de insulina. E o que isso causa? Vários problemas. A gente vai ter problemas em vários tecidos. A gente vai começar a desencadear doenças autoimunes por conta do excesso de carboidrato que a gente come. Aí vem aí psoríase, tiroidite de Hashimoto, vem lúpus, enfim. E, Andréia, te cortando um pouquinho, é impressionante, eu tenho um questionário bem extenso, como todos esses pacientes têm todas essas comorbidades associadas. É muito natural. Ou tem lúpus, ou hipotiroidismo, ou é diabetes. Tá tudo isso dentro desse contexto, né? Normalmente. Eu tenho certeza que você não atende nenhum paciente que não apresente pelo menos uma doença autoimune. É muito difícil. São as pessoas mais jovens, né, mesmo. Mas também não tão tanto excesso de peso. Aí já é uma questão mais emocional que está ali localizada. Mas fora isso, acima do peso, todas têm comorbidades assim importantes associadas ou várias. Ou porque também às vezes não foi investigado, né? Porque vou te dar um exemplo meu. Eu fui descobrir tireoidite de Hashimoto com 18 para 19 anos. Eu já tinha nódulos na tireoide. E quando eu descobri, provavelmente aqueles nódulos já estariam ali há alguns anos. Então, pode ser que aos 13 já estivesse apresentando tireoidite de Hashimoto, só que eu não fiz nenhum exame aos 13 para descobrir, entendeu? Então, às vezes, você fala assim, eu pego um paciente jovem que até então você faz anamnese e ele não te relata que ele tem alguma coisa, mas provavelmente não foi ainda investigado. Eu até atendi a semana passada uma paciente de 15 anos que eu achei que ela estava com uma dor muito generalizada para a idade. Daí eu investiguei artrite, artrose, tem na família. Eu falei, então preciso de uma tomografia que pode ser que tenha, né? Mas talvez interessante então fazer essa dosagem de insulina em jejum. Sim, para investigar mais coisas. E a gente saber relacionar os sinais e sintomas. Então, assim, tem vários sintomas relacionados à resistência à insulina que muita gente desconhece. Por exemplo, micose de unha, né? Quem é que relaciona micose de unha com resistência à insulina? Por exemplo, candidíase de repetição,
Quantas mulheres Parece muito. que não têm candidíase de repetição e não têm ideia da onde vem essa candidíase de repetição, né? Eu pego muita paciente no consultório que fala, gente, eu já não aguento mais, estou sempre tomando alguma coisa, e vira e mexe, eu tô com candidíase. Então, assim, a gente tem que observar, inclusive, nas crianças. Vocês que são pais, a gente está tendo hoje um crescimento gigantesco, algo até que me assusta em relação à puberdade precoce em crianças. Então, a gente começa a ver crianças com menos de 8 anos já com sinais de puberdade. Então, por exemplo, meninos e meninas. As meninas começam a apresentar já as mamas aparecendo, né? O menino está com 7 anos, começa a apresentar a mama aparecendo, tá com puberdade precoce. Às vezes o menino está engrossando já a voz, já começa a aparecer aquele bigodinho, as crianças começam a apresentar aquele dor na axila. Então, tudo isso é sinal de puberdade precoce que indica o quê? Uma resistência à insulina. Ou seja, a criança não come nada de proteína e está comendo excesso de carboidrato, porque você só come excesso de carboidrato se você não comeu a quantidade de proteína adequada para o teu dia. É como se fosse uma questão protetiva, vamos dizer assim, preventiva, né? Você precisa atingir. É preventiva, é como se fosse a moeda para o combustível para o teu corpo funcionar. Tá. Entendeu? Ou seja, existe uma cota mínima de proteína para que todo o corpo funcione de forma adequada, para eu poder fazer o corpo funcionar como um todo, né? Para a construção de tecidos, pele, cabelo, unha, células imunológicas, enfim, para todo o sistema funcionar direito, eu tenho uma cota mínima de proteína que eu tenho que atingir todos os dias. E se eu não atinjo essa cota mínima de proteína, eu fico com um botão coma ativado, entendeu? Entendi. Então, por isso que as pessoas comem excesso de carboidrato. Então, eu recebo muita gente no consultório que se autodenomina compulsiva alimentar. Então, vejo muita gente falando assim, porque eu como as minhas emoções, eu tenho compulsão alimentar, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu falo, tá, mas explica pra mim, o que você come? Como é que é a tua alimentação? E explica pra mim o que é essa compulsão. Aí a pessoa fala, poxa, eu como, sei lá, 2 pacotes de biscoito, sei lá, biscoito recheado, tomo um pote de sorvete. Tá, mas o que você comeu antes? Eu comecei o dia tentando fazer a dieta que a nutricionista me passou. Então, foi assim, comendo 2 fatias de pão integral, com o queijo light, o leite desnatado. Eu comi um pedacinho de frango com salada. Aí eu fico assim, olhando, né? Tá. Ou seja, a pessoa acha que isso é o suficiente para o corpo dela funcionar. Perfeito. E é pouca comida. Então, assim, hoje as pessoas são vítimas de uma dieta mal formulada e que acaba a conta caindo para cima do paciente. Porque ele está sempre com aquela sensação. Porque é fácil a gente dizer, né? No mundo que a gente está, que tudo é estresse. Eu falo muito isso também no tratamento. Gente, são muitas coisas que têm que ser vistas. Até você botar. Porque é muito fácil, né? Chegar. E às vezes não. É um contexto. E você tem que estar pontuando cada parte da história, né? Sim. Só que, infelizmente, o que a gente aprendeu para emagrecer, né? Coma mais salada, né? Coma aquele pratão de salada para dar saciedade, como se salada desse saciedade. Fosse dar alguma saciedade, né? Você enche o estômago de mato e acha que vai ter saciedade, né? Então, enganaram a gente, né? Coma um prato de mato, salada, né? Coma poucas calorias para você emagrecer. Aí, o que a pessoa faz? Ela acorda todo dia com aquela força na peruca e fala assim, não, hoje é o dia que a dieta vai dar certo. Força na peruca e vamos, eu vou fazer tudo certinho. Eu vou comer aquele pãozinho integral com aquele leite desnatado. Vou comer aquela amostra grátis de peito de frango grelhado. Só que quando chega a noite, a pessoa está desesperada de fome. E o que ela pensa? Pensa assim, mais uma vez eu fracassei. Mais uma vez... E aí, né? E ela sempre acha que o problema é dela, né? Porque todo o mecanismo hoje que é usado para emagrecer
sempre coloca a culpa no paciente, como se ele fosse o culpado de não conseguir seguir a tal da dieta, né? Mas aí eu pergunto para vocês, quem é que aguenta comer peito de frango com salada para sempre? Não é sustentável, né? Não Não é se sustentável, né? sustenta, não é. E é muito importante, muito bom trazer isso, né? Eu trago muito essas questões também, porque hoje muito fala assim, muito fácil, você tem que pegar e fazer. Mas é realmente isso, não dá para você só botar na conta do paciente em qualquer contexto que a gente está Sim, trabalhando, né? sim. Nesse sentido. Porque às vezes é igual a pessoa, você tem que dormir. A pessoa não respira pelo nariz, Como é ela que ela respira vai pela boca. dormir, né? Você sabe quando que ela vai dormir? Sabe quando que ela vai sair da crise de ansiedade? Sabe quando que ela não vai ter uma acidez no corpo? Sim. Entende? Então, assim, tem que olhar e ajudar com as ferramentas técnicas, lógico, né? Ajustar o corpo para você poder fazer o que tem que ser feito. E Aí, se ela óbvio não que tem a dorme, parte do como é que ela vai paciente. conseguir se planejar para a dieta? Como é que ela vai conseguir não atacar o primeiro brigadeiro que vem na frente? Porque ela quer se aliviar de alguma forma, né? Exatamente. E agora, André, eu quero que você conte um pouquinho, né? Como que você falar um pouco da sua metodologia. Eu até sou uma paciente da Andrea e para mim eu falei, gente, eu me achei, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca comi muito, né? Eu tinha meus quadros de ansiedade que eu comia alguma coisa fora. Mas eu acho assim que eu sou, tipo, se eu botar uma gota de carboidrato na minha boca, eu fico desse tamanho rapidinho, mas eu tinha alguns conflitos também que minha mãe não deixava eu comer. Então, assim, eu nunca pude comer com prazer, sabe? E é isso que você falou, essa dieta disciplinada não é uma coisa sustentável que eu queria levar para minha vida. Sim. E quando eu conheci o teu método e comecei a aplicar, e mais ainda ter receitas que realmente me satisfazem em todos os sentidos, tanto né, me sacia, quanto para mim são deliciosas. Assim, eu fico até assim, às vezes, gente, será que eu posso comer isso mesmo? Tá tão gostoso. Não dá nem para Né? Eu acreditar, né, brinco. Lúcia? Não dá. Eu ofereci pro meu irmão e minha cunhada outro dia que eles estavam aqui, eles não queriam comer mais, não, porque não é possível, isso aí não. Isso aí não é comida de dieta, né? Eles ficaram meio olhando de lado, assim, Ludmila, não é possível. Aí eu falei assim, é possível. E até trazer um dado que aconteceu comigo, né, que foi bem interessante para a gente ver como que o negócio é sério. Que eu falei, André, esse mês passado eu fiquei um pouco sem fazer minhas receitas, mas eu tentei ir compensando, né, e tal. E assim, ela falou, olha, que coisa interessante. Você perdeu, né, ainda um pouco de peso, ganhou um pouquinho de massa magra, mas ganhou um ponto de gordura visceral. Sim. Então, porque às vezes até as pessoas mais magras acham que estão bem e também, né, não estão sendo vistas nesse contexto. E foi muito rápido. Só porque eu saí um pouquinho mais, comi mais um carboidrato ou outro, bebi um pouquinho mais que eu não estava bebendo nada. Então, assim, eu quero que você fale um pouco do seu método. Perfeita essa colocação, porque a gente tem uma ideia de que só quem está com o corpo inflamado é uma pessoa obesa. E não é. A gente tem pessoas magras que você olha e fala, nossa, às vezes até uma pessoa que frequenta a academia, ela acha que está fazendo uma boa alimentação, que ela eu como frutas, eu como salada, raramente eu tomo uma bebida alcoólica. Aquela pessoa que você olha, eu acho que todo mundo deve conhecer alguém que um dia você se espantou quando ficou sabendo que de repente a pessoa teve um infarto ou a pessoa teve alguma doença séria que você fala assim, ué, mas fulano se cuidava tanto, é quase um atleta, se alimenta tão bem, dorme no horário certo, cuida de tudo. E na verdade, a gente precisa entender que não existe uma receita de bolo de dieta que vai se encaixar em todo mundo. Então, por exemplo, tem algumas linhas de dieta que acham incríveis você oferecer para um paciente o pão integral, o tal do pão integral, né? Só que a gente precisa entender que esse trigo que a gente come hoje é um trigo que foi modificado na década de 70. Ele foi modificado geneticamente. Então, ele é um trigo muito inflamatório. Então, muitas vezes, aquela pessoa lá que treina pra caramba, que tá comendo pãozinho integral, ela nem tá gorda, né? Você olha assim e fala assim, a pessoa tá bem, mas ela tá com resistência à insulina.
e você não está sabendo. Muitas vezes ela está com aquela micro barriguinha, né? Que já é aquela gordura visceral, e às vezes nem aparece, mas está por dentro mesmo, né? Que é aquela gordura entre os órgãos, que é um indicativo de inflamação, é um indicativo de resistência à insulina. Então, a gente não tem que ficar associando só a obesidade. Não estou dizendo que tem obeso saudável porque não tem obeso saudável. Isso aí é uma outra mentira que contam pra gente, tá? Mas não é também só um indicativo do exame de sangue. Porque às vezes o teu exame de sangue está ali dentro da referência, mas você já está tendo uma inflamação no seu corpo, sim, tá? Então, assim, por isso que é tão importante fazer uma anamnese detalhada, como eu faço, e eu sei que você também faz uma anamnese muito detalhada, porque todo detalhe que o paciente fala é muito importante para a gente chegar a uma conclusão, para a gente ir encaixando o quebra-cabeça, né? Porque cada coisinha que é falada é uma peça do quebra-cabeça que vai fazer... É um jogo de xadrez, né? Você vai botando as peças no tabuleiro e vai ver qual que você vai mexer primeiro. Às vezes eu olho e falo, olha, não é comigo primeiro. Porque tem outras coisas que precisam ser ajustadas aí que o que eu fizer não vai refletir tanto, né? Às vezes a pessoa precisa escolher ou por questões financeiras ou por outro, porque naquele momento ela não vai conseguir se dedicar a várias coisas, mas eu tenho que ter uma ordem de prioridade. Então, assim, quando eu penso em dor, primeiro eu penso em sono. Se não dorme, eu já não vou ter muito o que fazer. Sim. Depois é a alimentação, né? E aí cada um tem uma identidade genética também em relação à dor. Então, para um, aquilo é ok, mas para outro é a gota d'água que vai, né, extravasar o copo que já está cheio. Sim. Então, assim, não é simples, não tem uma receita de bolo, todo mundo que chega, nem mesmo, às vezes, você vai na mesma, precisa de, sei lá, uma liberação manual, mas às vezes é o jeitinho de um profissional que eu sei que vai se encaixar mais com aquele do que de outro, é uma técnica com um do que do outro. Então, essa percepção, a gente que trabalha com pessoas que estão com questões mais crônicas, a gente precisa ficar de olho para não, né, não... Eu, então... Sim. Recebo pessoas com dente quebrado, que já fez um monte de coisa, eu olho e falo, gente, eu vou sair um pouquinho, mas assim, às vezes as pessoas falam assim, até tem muita gente me ligado, chamando o direct, Lud, eu botei Invisalign, eu botei isso, eu falei, gente, calma aí, qual é a queixa do paciente, entende, assim? Então, é um pouco... Vira um modismo, né, Lud? Vira um modismo e que todo mundo sai colocando, né? E não sabe nem direito por quê, né? A gente precisa entender que tanto a dieta como o sono são apenas uma gaveta de um armário gigante, né? Eu sempre digo o seguinte, que a vida da gente é um armário de roupas gigantesco com vários compartimentos. Então, tenho várias gavetas, eu tenho um compartimento de sapatos. Então, é um armário gigante. Então, se você procura... E é um armário que está completamente bagunçado. Então, muita gente quer tentar fazer a dieta, mas a dieta não vai surtir efeito se eu não arrumar o resto. Então, é como se eu fosse arrumar a gaveta de meias. Então, pensa, se eu tenho um armário que está completamente bagunçado, eu arrumo só a gaveta de meias, vai fazer algum efeito nesse armário? Não vai fazer um efeito. Então, a gente precisa olhar para o todo, né? Ou seja, são várias coisas que precisam ser corrigidas. A gente precisa pensar na espiritualidade, a gente precisa pensar nas relações com as outras pessoas, a gente precisa pensar no sono, se eu estou colocando combustível para dentro, se eu não estou com excesso de álcool ou outros tipos de drogas. Então, é um conjunto, né, para que o nosso armário fique arrumado. E muitas vezes a gente foca só numa gavetinha e acha que aquilo ali vai resolver a vida, sim. E não vai. Tem vários tipos de pacientes. Tem aquele paciente que ele tem certas coisas para ele é mais fácil, ele vai ali até o final, mas exatamente, às vezes é melhor você primeiro dar uma geral em várias gavetas
né? E começar para que está mais bagunçado, ou se for mais difícil, começar para que está mais bagunçada, pela que for mais fácil para você. Mas tudo isso tem que ser decidido entre o profissional e o paciente, Sim, sim, especificamente o caso de cada um, né? sim, Eu mesma, uma das coisas que eu estava com muita dificuldade por vários problemas que eu passei, de entrar numa dieta restritiva. sim. Então, eu passava pelas nutricionistas, eu passava pelos programas e falava, cara, do jeito que eu tô hoje, com tanta demanda de outras questões minhas, eu não tenho essa força de vontade para restringir de mim tanta coisa também. E olha que eu nem Mas era para uma para pessoa. pensar se essa restrição também, que é pregada por aí, se ela de fato é necessária, porque é, é uma dieta que acho que nem o próprio nutricionista que passa segue, entendeu? Porque não tem como Pois seguir, é, mas né? é isso que eu quero falar, entendeu, Andréia? Porque, assim, me frustrava muito, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou esperar eu ficar um pouco melhor, porque não, né, não... E não tinha uns resultados tão eficientes. E hoje eu sou muito mais, é muito mais leve para mim cumprir o que eu cumpro. É muito mais leve, não, é totalmente leve. E assim, eu comecei, deve ter uns 4 meses. Eu estava com um sangramento enorme. Quase fui fazer uma cirurgia de mioma por um sangramento. E tem 4 meses que meu sangramento está normal, entendeu? Então, assim, essa Acredito. desinflamação, ela foi primordial na minha vida. Então, assim, eu acho que eu quis trazer você aqui, porque realmente eu vejo, admiro bastante seu trabalho. Acho que eu rompi muitas crenças também, sabe, que eu tinha em relação à alimentação, como fazer, tá, tá, tá. E foi ótimo para mim, porque hoje a gente realmente, eu estou entendendo melhor hoje, você me esclareceu coisas muito interessantes aqui, até para o meu trabalho, que mais uma coisa assim que buscar, investigar, enfim. E, e trazer também uma luz para as pessoas, né? Sim, Porque sim, tem muita gente que está nesse lugar de frustração, porque acha que, né, é só porque ela não conseguiu. E eu acho que isso sim, é uma coisa legal de trazer. sim. Alguém me Porque quando a perguntou, gente por favor, se a fala, live vai vai ficar ficar salva. salva, né? Lude, E quando se a gente alguém quiser fala, perguntar, né? eu fiquei pensando assim, quando você me convidou, né? Falou assim, ai, Andréia, você vai fazer uma live comigo sobre dieta anti-inflamatória, né? Aí eu fico pensando, a pessoa que lê a chamada da live, né? Ela deve pensar assim, na minha opinião, né? Já vem mais uma louca falando de suco detox e suco verde, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em algo saudável, a mente da gente, né, foi condicionada a pensar em passar no hortifruti para comprar um monte de alface, um monte de couve para fazer suco verde, frutas e etc, né? Porque a gente foi condicionado a isso. E vocês sabem dizer onde começou essa história da gente ser condicionado a focar em legumes, verduras, vegetais, cereais? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente tem essa questão do senso comum, né? Ou seja, todo mundo repete a mesma coisa, mas ninguém investiga para saber da onde que surgiu isso, se é uma verdade ou não. Então a gente sempre pensa assim: se eu estou querendo fazer uma dieta, eu tenho que comer menos calorias, eu tenho que ir para academia, me matricular na academia, eu vou dar um pulinho lá no Hortifruti, porque eu preciso comprar mais frutas e comprar mais saladas, né? E de repente uma granola, e de repente é esse o pensamento, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que o cara que inventou o sucrilhos Kellogg's, que era o Dr. Kellogg's, né? Ele viveu no início do século passado, ele era um médico muito famoso, um médico, tipo como se fossem os médicos hoje do Instagram, aqueles médicos super bombados, disputados, que só artista vai neles e tal. E ele era um cara que ele tinha um spa. E ele seguia uma religião que era contra. Tinha alguns alimentos que podiam, não podiam, e ele seguia uma dieta vegana. E ele dizia que comer carne fazia as pessoas se masturbarem. E é engraçado que, assim, um dos indicativos de inflamação crônica é a libido baixa. Uma pessoa que está sem vontade de fazer sexo, sem vontade de namorar, ela está com problema hormonal, geralmente. E se eu estou com problema hormonal, significa que eu estou com uma inflamação crônica, é um sinal, né? Ou seja, a testosterona baixa,
que é o hormônio que faz a gente ter vontade de viver, né? Ou seja, o homem e a mulher têm testosterona. O homem tem 10 vezes mais, por isso que ele é mais forte, etc. Mas o que faz a gente ter a libido, né? São os hormônios sexuais. E quando você não come proteína o suficiente, não come gordura o suficiente, não tem produção hormonal. E eu acabo ficando uma pessoa não transante, falando assim. E como ele era contra essa questão sexual, né? Ele falava que tinha que inibir esse instinto sexual. Tanto que ele foi um cara que ele casou e ele nunca consumou o casamento dele. Ele adotou 10 crianças. Olha que loucura o cara. Então, ele inventou os sucrilhos, a granola também, e ele era um grande defensor da aveia. Então, se vocês entrarem lá no meu perfil, quem não me conhece, eu estou sempre brincando, falando assim, eu não uso aveia, eu não vou te prescrever aveia. Porque, de fato, a aveia não é um alimento saudável. Só que foi sendo disseminado por aí que você tem que comer granola, que você tem que comer aveia, que você tem que comer suco verde, tomar suco verde, né? Então, essa história de que os vegetais e as fibras são super alimentos e que vão mudar a vida da gente, vão mudar a saúde, isso vem desde o início do século passado, com essa história do Kellogg's. Então, a gente comprou essa história dos eu sou a prova viva disso, tá? Entendeu? Porque eu comia muito e hoje eu tô muito mais saudável e comendo quase nada dos alimentos que eu achava que eram os mais saudáveis para mim. E só para você saber, o título da live é Desinflamando o Corpo, mas comendo com prazer, tá? Sim. Porque pode ser, né? Sim. Pode, porque né? a gente tem que dissociar dieta saudável dessa hipnose coletiva que pregaram pra gente. Ai, você tem que comer mais fibra, você tem que tomar mais água, você tem que comer mais verde. Eu não tô falando que você não precisa comer um verdinho, que não é legal. Não tô falando que isso é ruim. Mas não é o foco. É como se aquele paciente que não come salada, ele não fosse ter resultado. E não, tem gente que não come salada e é saudável e emagrece. E tem gente que se entope de fibra e tem um monte de ziquezira, um monte de doença autoimune. Por quê? Porque o excesso de fibra, ele causa uma permeabilidade intestinal. Então, você começa a ter uma desbiose ali no teu intestino, começa a ter uma fermentação de bactérias que não são boas, que causam doenças na gente. Então, se você se entope de fibra, que nem uma pessoa, um doido, come um monte de coisa crua, você pode ter certeza que você tem uma má digestão, estufamento do abdômen, você solta muitos gases, você tem uma absorção ruim de nutrientes, porque as fibras atrapalham na absorção. Então, muitas vezes você está achando que está bombando aí, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu não sou a nutricionista que vai dizer para você tomar um suco verde de jeito nenhum, nem comer aveia com banana. E justamente para você não ficar com o teu corpo inflamado. Gente, a gente está quase no finalzinho. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Foi maravilhoso. Eu acho assim que é uma live que para muita gente assistir, porque eu acho que a gente tem que desmistificar as coisas mesmo, tem que colocar tudo, pontuar bem, né? Trazer, eu sempre trago o paciente, eu primeiro explico para ele o contexto do que ele está vivendo. E aí, até no próprio questionário que ele já vai responder, ele já fica assim, nossa, por que o dentista está me perguntando isso? Né? Então ele já vai se situando assim, bom, tem várias coisas que podem estar envolvendo isso que eu estou passando. Né? Então, é óbvio que eu vou olhar a parte biomecânica, é óbvio que eu vou olhar a parte física, tudo isso. E muitas vezes tem gente que está lá, o dentista dizendo que é psicológico, e não é, tava lá sem ajustar o negócio do jeito que tinha que ajustar. Às vezes nem informa que a postura. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença quando eu trago a informação, né? Então, assim, essa informação, ela é importante, né? Então, nossa jornada, essa comunidade que eu estou criando, é muito para trazer informações para que as pessoas possam buscar de uma maneira mais direcionada para sair desse lugar de frustração, porque são pessoas que passam anos peregrinando, sabe, Andréia? Já gastaram muito dinheiro, já tentaram várias coisas, estão numa frustração muito grande, porque acham que só depende delas, mas porque muitas vezes não foram vistas dentro desse contexto interdisciplinar. Muitas vezes tomando remédios controlados sem menor necessidade, né?
Nenhuma, exatamente. Então, assim, é, eu acho que a informação, né, ela é importante. Então, eu estou nessa jornada de lives para iniciar esse projeto. Já é um projeto muito antigo que eu tenho vontade de fazer, porque cada vez mais os pacientes que chegam para mim, quando eu olho o contexto dele, eles precisam muito mais dessa informação do que eu coloque qualquer coisa dentro da boca deles, entende? Sim, Então, sim. assim, eu poderia oferecer tratamentos super caros, eu poderia colocar vários tratamentos e não ter problema com isso do ponto de vista ético, técnico, mas eu tô vendo que não é isso que está explodindo ali, né? Então, assim, é complementar, assim como a Andrea também tem um trabalho maravilhoso de autocuidado, né? Além da dieta, além das orientações, é todo um contexto, como ela falou, Sim. né? Como eu me relaciono, como eu estou com a minha família, como estou com a minha espiritualidade, se eu estou conectada comigo mesmo ou não. Então, assim, é mais uma profissional que eu admiro muito. Então, aqui eu só trago gente que tem esse olhar mesmo Também te integrado. admiro muito. Também te admiro muito. E, assim, muito obrigada pelo convite, André. Foi maravilhoso. Espero que a gente faça mais trabalho juntos. Acho que vai somar bastante aí para os nossos pacientes, né? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui à disposição para quando você quiser, pode me chamar, que é um prazer para mim estar falando aqui com vocês. Tá ótimo. Obrigada. Olha, um beijo. Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.